Gente, o Brasil tá uma esculhambação, tá uma zona. Quando atinge o poder judiciário de uma nação, aí a coisa realmente desandou de vez. Vou soltar um vídeo aqui, ainda falando sobre esse caso da fraude do Banco Master. Uma jornalista da CNN, eles estão todo mundo indignado. Não foi falta de aviso, nós falamos. E está piorando cada vez mais. Está piorando cada vez mais. Agora, imagine você que eles não dominaram tudo. Se dominar tudo mesmo, eles acordaram agora e eu espero que não seja tarde demais. Porque se eles dominarem mesmo, é igual acontece em Cuba, em todo lugar. Manda fechar, fecha. E fecha Globo, fecha Band, CNN, fecha tudo. Ou se alinha ao governo, fala só, inclusive você vai fazer uma matéria, tem que passar lá no negócio da cultura, né, para poder eles liberarem, que era assim na época do regime militar, liberou, pode fazer. Então, eles acordaram, eu espero que não tenha sido tarde demais, né, mas agora estão criticando, estão falando a que ponto chegou o judiciário brasileiro. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui e eu vou soltar outros para fazer o complemento. Vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte, né? Nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Quem que está acima dele, né? Ninguém. Então, hoje nós tivemos uma aula sobre insegurança jurídica no Brasil. Você não precisa pensar, ficar com medo, que é o fiscal da prefeitura que vai atrapalhar a obra da sua casa. Nós estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal. A minha manchete é, no Brasil, o crime compensa. O Joesley Batista, envolvido na Lava Jato, foi preso, pagou propina, virou representante do Brasil na Venezuela. Eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal agir contra o Banco Central e a Polícia Federal ao mesmo tempo. Isso é inédito na história. Qual é a sua maior preocupação sobre o Brasil? A violência segue no topo, mas ela perdeu espaço para a corrupção. Ai, meu Deus, rapaz, não é brincadeira não. A violência segue no topo, mas perdeu espaço para a corrupção. É outro tipo de violência. É um dos piores. Que por causa da corrupção o cara leva um tiro na rua, que é da violência, vai pro hospital e vai morrer no hospital porque não tem médico para te operar. Aí é por causa da corrupção. E aí? É coisa satânica ou não é? Agora a culpa de quem? É de Deus? Não, é do homem. Vamos ver aqui o complemento disso aqui. Gente, é um absurdo. Então vamos lá. Olha, o vídeo que eu vou soltar aqui agora é falando justamente alerta vermelho sobre a reunião que é totalmente proibido, hiper proibido. Um presidente da República se reuniu com o ministro da Suprema Corte, com o chefe da Polícia Federal. Tá tudo dominado. Tá tudo entre eles. Coleguinha do coleguinha do coleguinha. Quer dizer, se o governo fizer alguma coisa errada, quem vai corrigi-lo? A Polícia Federal? Mas é tudo coleguinha. O Supremo? Mas é tudo coleguinha. Estão ali combinando entre si. Então por isso que não pode ter essas reuniões. E na época do Bolsonaro eu lembro que o Bolsonaro dava reunião. Se reuniu com fulano. Não pode. E olha que o Bolsonaro não fazia nada. Impediam o Bolsonaro, engessaram o cara. Até para quando ele indicou o chefe da Polícia Federal, né, que foi o Ramagem, foi um verdadeiro caos, um inferno que fizeram, até que o cara teve que recuar. Muito bem, vamos lá ver esse jovem falando aqui sobre essa situação. Lula, Moraes, né, chefe da Polícia Federal, o líder da PGR, Paulo Gonet, vamos lá. É gravíssimo um presidente se reunir ao mesmo tempo com o ministro do Supremo, com o presidente do Banco Central e com o diretor da Polícia Federal. Isso não é normal, não é institucional, isso não acontece em uma democracia de verdade. Eu vou te explicar de forma simples. Cada um desses órgãos tem uma função diferente justamente para não ter interferência entre eles. O presidente governa, o Banco Central fiscaliza bancos, a Polícia Federal investiga crimes e o Supremo julga o que for da sua competência. Ou pelo menos deveria ser assim. Quando todos se sentam na mesma mesa para falar de investigações em andamento, isso quebra a regra mais básica do Estado de Direito, que é ninguém pode influenciar quem investiga ou quem julga. Lembra quando Jair Bolsonaro quis indicar o diretor da Polícia Federal e o próprio Alexandre de Moraes proibiu, dizendo que havia proximidade indevida e risco de interferência? Pois é, hoje o Lula se reúne diretamente com o mesmo ministro da STF, o presidente do Banco Central, o diretor da Polícia Federal e o procurador-geral da República. E ninguém vê isso como um problema?
Essa reunião acontece enquanto existem investigações sensíveis envolvendo o Sistema Financeiro Nacional, o COAF, investigações que envolvem até o filho do presidente Lula e operações que estão sobre a competência da Polícia Federal. Detalhe importante, o inquérito que o Moraes abriu contra o COAF foi aberto de ofício, sem o pedido da PGR, sem o devido processo legal, um procedimento fora do normal. Depois disso, o ministro Dias Toffoli mandou os materiais apreendidos da PF para a PGR para ainda tentar dar uma aparência de legalidade ao que já nasceu irregular. Essa reunião é grave. Quem investiga não pode combinar versão, quem julga não pode orientar a investigação e quem governa não pode chamar todo mundo para alinhar a narrativa. Isso não é certo. O brasileiro não está indignado à toa. Ele olha para tudo isso e entende exatamente o recado. Quando é com cidadão comum, a lei é rápida, dura e exemplar. Quando é o poder, a lei é negociada, interpretada e combinada. Você não pode errar um imposto, não pode atrasar uma guia, não pode questionar uma decisão. Mas eles podem se reunir, podem alinhar discursos, podem justificar depois. Isso não é sensação, é percepção coletiva de injustiça. E quando a população começa a acreditar que o sistema não joga limpo, o problema deixa de ser político ou jurídico, vira um problema de legitimidade. E nenhum país se sustenta por muito tempo quando o povo sente que trabalha, obedece e paga para sustentar um jogo que ele nunca pode ganhar. Exatamente isso. Exatamente isso. É aquele negócio, né? Quando a gente cansa de ver, né? Os deputados vão fazer alguma coisa, lá no Supremo eles gritam, isso é inconstitucional. Pô, mas o cara tá falando aqui, são os vários advogados, juristas, falando, é inconstitucional, não pode, tá lá, tá escrito lá. É só saber ler. Não pode fazer essa reunião, não pode se reunir por isso, por isso, por isso, por isso. O cara tá explicando aqui, é fato. Aí eles não veem que isso é inconstitucional. Eu vou soltar aqui agora um vídeo, que é justamente, aliás, eu vou soltar 2 vídeos. O Moraes foi fazer uma palestra para formandos em direito e aconteceu uma coisa assustadora. Ainda em cima disso que esse rapaz acabou de falar aqui, das inconstitucionalidades, um ministro do Suprema Corte, esse sim, jamais deve ter lado. Jamais deve ter lado. Não deve citar, não deve falar. Ele fez chacota com a prisão do Bolsonaro, pelo menos é o que todo mundo interpretou dessa forma. Ele falando lá pros seus, né? E isso aí é um perigo muito grande. Assim como o Lula se esbravejou dizendo que a igreja não tem que se meter, justamente ele com medo porque a igreja é forte aqui no Brasil. Imagina um judiciário que é professor, são professores, muitos são professores de formandos, estão se formando em advogados, trazendo essa turma para eles. Só que esses ministros são comunistas, têm seu pensamento, têm suas ideias. Esses ministros vão julgar causas de pessoas que são contrárias ao pensamento e às ideologias deles, que não deveria ser revelado. Olha só que coisa triste. E esse ministro abre a boca para falar um negócio que todos entenderam, fazendo chacota com a prisão de um opositor seu que não deveria ser opositor, deveria ser apenas um réu. E a turma lá dos formandos dando gargalhada. E o ministro sorrindo quando escuta aqueles aplausos. Vamos ouvir esse vídeo aqui, que depois eu vou soltar mais um de um jornalista consagrado criticando essa atitude desse ministro. Vamos lá. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Repugnante ou não é? Revoltante ou não é? É quando as pessoas falam que o Brasil é um país de covarde. Quando a gente vê um negócio desse aqui, a gente para e fala, gente, não é possível. E não tem ninguém para resolver essa parada. Ninguém, nenhum grupo, ninguém. Agora fala em futebol, fala em carnaval, mulher nua, cervejada na rua. Vai lá. Time tal vai em Libertadores, para a cidade. Inclusive o governador
É obrigado o prefeito e o governador a botar segurança, não sei quantas viaturas para poder levar o caminhão, porque é muita gente. Mas quando ela resolver uma situação, as pessoas não... Será que não estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil? Será que não estão entendendo? Esse homem aqui, isso aqui aconteceu horas depois, não foi no dia seguinte, horas depois dele ter solicitado a prisão, a transferência da prisão do Bolsonaro, que já é declarado inimigo dele, né? Da Polícia Federal para Papudinha. Aí ele fala assim: hoje eu já fiz o que tinha que ser feito. O que esse ministro está dizendo? Todos interpretaram que foi isso, a transferência de certa forma, né? Para eles, agora ele está num presídio de verdade, a Papudinha, vem de Papuda, embora ali seja um reservado da Polícia Militar, onde eles, tipo um alojamento, que eu já falei, mas sim, é uma prisão. Esse espaço que o Bolsonaro tá é uma prisão. Diferenciada, mas é uma prisão. Você viu o sorriso dele? Agora vamos ver, para finalizar esse vídeo aqui, que eu não quero me alongar muito, um jornalista conceituado, porque é homem, perdão, Boris Casoy. Vamos ver o que o Boris falou sobre essa fala, sobre essas decisões do Alexandre de Moraes em relação ao presidente, ou ao ex-presidente Bolsonaro. Vamos lá. Ministro Moraes é o responsável pelo que possa acontecer com a vida do ex-presidente Bolsonaro. Ele está cumprindo uma pena estabelecida, uma pena que tem os seus limites, as suas limitações e os seus limites. Mais que isso, ministro, o senhor sabe muito bem que não pode, e o senhor é o responsável pelo que possa acontecer. É o responsável. Eu fico com a impressão que existe, quer dizer, eu tenho certeza, mas isso reforça essa certeza de que além da aplicação da pena, além da lei, existe um tratamento odioso contra o presidente Bolsonaro, uma espécie de vingança, não sei do que, mas eu vejo que o ministro Moraes, quando pega a sua pesada pena para fazer alguma coisa relativa ao Bolsonaro, ele não pega com a mão, pega com o fígado. Então, dá nisso que deu. A Michelle Bolsonaro fez uma reunião, né? Teve uma reunião com o Gilmar Mendes, com outros ministros, outras pessoas. E eu não sei se foi antes ou foi depois, ela fez uma publicação falando das covardias que estão fazendo com o marido dela, dizendo que ela é a que mais sofre, porque ela tem que acalentar filhos do Bolsonaro, acalentar o próprio Bolsonaro, e ela mesma ser forte para suportar tudo isso, né? E ela disse sim que a ida para Papuda foi melhor, não era o ideal era ele estar em casa, como todos nós já falamos, mas no meio dessa fala desse comentário que ela deixou lá na página dela, ela disse que não havia crime contra o Bolsonaro. O Bolsonaro estava preso de forma injusta, que ele não tinha cometido nenhum crime. Depois, algum tempo depois, não sei se minuto ou horas, ela mudou, deixou tudo que tinha escrito sobre a covardia, que ela precisa ser forte, deixou. Porém, essa parte que ela disse que ele não cometeu crime nenhum, que estava sendo injustiçado por estar preso, ela tirou. Não se sabe se foi a mando de alguém, se foi por própria consciência, né? Porque o que todos nós falamos, eu canso de falar aqui, né? Ele está sendo preso de forma injusta, não cometeu crime nenhum. A gente fala. Mas o peso que ela tem, ela que é a presidente das mulheres do PL, do Partido Liberal, talvez tenha um peso, algum assessor falou, tira, porque isso aí, que de certa forma pode estar indo contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Um ministro pode chamar ela e falar assim, olha, vem cá, você está dizendo que ele não cometeu crime nenhum, então a condenação dele aqui, você está dizendo que é uma fake news, a gente mentiu. Sabe aquela coisa que você sabe que é exatamente isso, mas não pode falar? Quando o Lula foi descondenado, eles proibiram, principalmente na reta da eleição, que não podia falar que o Lula era descondenado, que tinha sido condenado. Não podia falar. Hoje é o contrário. Não pode dizer que o Bolsonaro foi condenado de forma injusta. Eles querem que a gente fale, não, ele foi, sim, tentou dar golpe, sim, tá... Eles querem que a gente fale isso. Enfim, tá complicada a coisa. Mas eu estou muito confiante, como sempre, primeiro acreditando em Deus e
confiante nesse ano de 2026. Eu sei que boas coisas vai chegar para nós aqui. Até porque ser pessimista não vai levar a gente em lugar nenhum. Ah, já deu. Daí chega no dia seguinte, o cara tá lá comentando de novo. Olha, se vocês não acreditam mais no Brasil, se você acha que já deu, o que tá fazendo o quê comentando? Então, nunca já deu, para mim, já deu pro nosso lado. Esse jogo vai reverter. Tenho 66 anos de idade, já vi muitas empresas poderosas que se achavam dono do pedaço quebrar, teve que baixar preço para não quebrar, outras teve que baixar preço, né? Enfim, tudo acontece. Enquanto tiver vida, tem solução. Quando você estiver num caixão, lá no horizontal, aí não tem mais salvação, porque é só debaixo da terra. Mas enquanto a gente estiver respirando, sempre tem uma solução. Agora, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que lutar, tem que buscar a solução, custe o que custar. E jamais abrir a guarda e ficar falando bobagem. Já deu, agora não adianta mais, vou meter o pé. Tu vai meter o pé pra onde? Tua terra é aqui. Tu vai meter o pé, aí tu vai para outro país, chega lá no outro país, acontece um lance desse, tu vai para onde? Tu vai para outro lugar. Então tu é um covarde. Então você é um covarde. Você não tem que... Se você é um cara do bem, você tem que lutar. Não importa o quanto forte é o inimigo, você tem que lutar. Esse é o mandamento de Deus para nossa vida. Eu vou ficar por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Você que pode, quiser contribuir, tá aqui meu Pix, tá? A chave Pix, para você estar contribuindo com qualquer valor. E para você que já contribuiu, gente, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.